Comentando mais aqui, fazer mais um vídeo para comentários. Só para mostrar aqui que o Wesley Carvalho mais uma vez comentou, né? Ele comentou no vídeo que eu tinha prometido que ia fazer sobre o que nós entendemos como a Igreja Católica, né? No caso, a catolicidade da Igreja. E eu li aqui os artigos, tá? Eu agradeço muito, Wesley Carvalho, muito obrigado pelo seu comentário, tá certo? Ficou claro, né? Eu acho que eu fui claro no que eu disse. E também entendo muito bem que você foi muito claro na maneira como você explicou. Então, temos pensamentos divergentes mesmo. Isso é assim, né? Nós temos essas divergências, isso faz parte, tá? Eu espero que você tenha compreendido, né, o meu objetivo, né, e também o respeito que eu tenho por todos vocês e católicos romanos, não é? Os demais protestantes também. Nós temos divergências com relação a isso e realmente eu não acho que seja um problema, né, tão grande. Quer dizer, é um problema grande, mas eu não vou me preocupar tanto com ele porque eu sei que algumas coisas não tem como a gente resolver. Mas eu agradeço muito pelo comentário, tá certo? Tá registrado, certo? Tá registrado aí que eu li o seu comentário, beleza? Muito obrigado. Agora também tem um comentário de, acho que outro católico romano, que é o Diego Roberto. Então, muito obrigado, Diego. Tá bom, muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou ler aqui agora, viu? Foi no vídeo Ex-Protestante. Resumindo, os pais da igreja entenderam menos menos da palavra de Deus, tanto escrita quanto transmitida, do que você. Vixe, já começou com ironia, cara. Porque se você acha que eles, lá no século I, II, III e IV, tinham práticas antibíblicas, quer dizer que você hoje, no século XXI, entendeu mais do que eles? Não, só essa primeira parte do seu comentário, né? Eu não vou me importar muito com isso não, mas eu apenas lamento que você está pensando assim, porque não tem a ver comigo. Eu não estou falando a partir da minha teologia pessoal, né? Eu subscrevo documentos confessionais, como eu acho que você, como católico romano, também. Não é? Eu não sei se é assim o termo que você usa, mas você deve subscrever, com certeza, o catecismo da sua igreja, não é? E toda essa questão da tradição. Assim eu faço também, tá? Então eu não estou falando por mim mesmo somente, certo? Não estou querendo aqui representar ninguém, mas quando eu falo e falo a partir da teologia das nossas confissões, então eu estou, digamos assim, falando como um cristão reformado, certo? Não tem a ver comigo. Eu não estou dizendo que eu entendi a Bíblia mais do que eles. É uma questão muito lógica, tá? É você entender o seguinte: eles foram pessoas piedosas, então, se você for notar nos meus vídeos, eu jamais desprezei os pais da igreja. Jamais. Parece que é o que eu estou fazendo quando você comenta isso. Eu nunca fiz isso. Jamais desprezei. Muito pelo nós reformados, nós amamos a patrística. Nós temos um respeito muito profundo pela tradição, que nós consideramos como nossa tradição também. Nós somos cristãos, afinal de contas, né? Então, nós fazemos parte de tudo isso. A questão todinha é que realmente nós entendemos, e esse é o nosso grande diferencial, talvez seja o ponto central que nos separa e que justifique, não é, o nosso desenvolvimento diferente, é porque para nós realmente a Escritura Sagrada ela tem um peso que está acima de qualquer coisa no contexto da cristandade, da igreja, tá bom? Então, tipo, quando pensamos na Escritura Sagrada, não é, e vamos desenvolver a sua teologia de Antigo e Novo Testamento, a Escritura completa, há muitas coisas que nós percebemos que não foram esclarecidas ou coerentes em alguns ensinos da patrística. Veja, não é a patrística errada. Entende a situação? Não é isso que estamos falando, que eu falo, não. Mas há pais da igreja, e isso não significa dizer que condenamos a patrística por causa disso, de forma nenhuma, tá? Estamos apenas admitindo que eles eram pessoas como nós, ou não, né? Que eu saiba, eles eram pessoas comuns, homens como nós, pecadores, ou não. Eu não sei qual é o entendimento que vocês têm de repente sobre a santidade de alguém, porque a Escritura jamais ensinou, não é, que alguém que é santo significa dizer alguém que é perfeito ou que alcançou um grau de perfeição por seus próprios esforços. Na verdade, quando Deus, não é, tanto no Antigo como no Novo Testamento, chama alguém de santo ou seu povo de santo, não é fazendo algo, não é fazendo uma comparação com ele, por exemplo, não é? Mesmo que você use textos como, por exemplo, nas cartas de Pedro, quando Pedro fala, o apóstolo Pedro fala sobre ser de santos, porque o vosso Deus é santo, não é? É simplesmente dizendo que o povo do Senhor tem que ser separado do mundo, diferente do mundo, não é? E viver de acordo com o padrão que Deus ordenou. Porque o Senhor, nosso Deus, não é como os outros deuses. Ele é santo, ele é diferente. Assim como o seu povo também é diferente.
Tá? Isso não significa dizer então que o povo é perfeito, o povo é impecável, de forma nenhuma. Então, por conta disso, eu consigo fazer essa análise tão comum da patrística. Veja, eu poderia, por exemplo, como um protestante, se fosse o caso, não sei se alguém pensa no meio protestante assim, talvez sim, né? Mas olhasse para a própria tradição ou as tradições que surgiram no protestantismo e analisar os pais dessa tradição ou das tradições protestantes como sendo também assim irrefutáveis. E não é assim que eu vejo, né? Eu mesmo não tenho problema nenhum de discordar de Calvino, de Lutero e de outros. Qual é o problema disso? Nenhum. Né? Naquilo que realmente eu consigo observar coerência, fazendo a minha análise, não é? A análise da minha própria tradição, da tradição a qual eu faço parte, que eu sigo, eu posso discordar. Qual o problema? Eles eram homens pecadores, não é? Assim como os pais da igreja. Então, não entenda que é teologia minha, é minha posição pessoal contra a patrística, porque eu não sou contra a patrística, certo? Eu amo os pais da igreja, eu uso a patrística na minha casa, eu ensino para minha família, então né, não consigo entender isso que você está falando aqui não, tá? Mas é assim mesmo, vou continuar aqui lendo. Mas dou o meu chute, você que leu a Bíblia e a patrística e não entendeu, que lá é um testemunho do outro, tal. Mas faça um questionamento. Né? Então, se você acha que eu li a Bíblia a patrística e não entendi, tudo bem. Você pode relativizar. Para mim é texto, meu amigo. Não tem nada de... Ó, por exemplo, quando eu leio a Bíblia ou eu leio a patrística, eu leio com a escritura com uma reverência, entendendo que eu estou lendo algo que é sagrado. Quando eu leio a patrística, eu leio com respeito, não é porque eu estou vendo teólogos da igreja. Então, há um respeito, certo? Mas, ainda que haja um respeito, tá? Pelos textos, são textos. Então eu não fico muito preocupado com sentidos ocultos, com alegorismos, com mística. Não tem nada de místico, não. É um texto. É o que está ali. E acabou. Então se eles escreveram assim expressaram seus pensamentos desse jeito, é aquilo e acabou. Né? Não tem mais tanto assim o que falar. Né? É simplesmente isso. Tá? Então vamos lá. Então, sua opinião é que eu li a Bíblia e a patrística entendi errado. Então, não é eu, mais uma vez. Não é eu. Quando você fala dizendo que eu entendi errado, você está falando, na verdade, sobre uma tradição cristã, a qual eu pertenço. Tá bom? Mas faça um questionamento. Peço que me escreva 3 ensinamentos, né, presentes na patrística que são antibíblicos, no caso, para saber se realmente são ou só são apenas ante os ensinos que a sua igreja prega. Fico no aguardo, pastor. Em algum momento eu vou fazer isso, tá? Eu estou estudando algumas coisas da patrística e quando eu me deparar com algum ensino estranho, eu vou anotar e em breve farei um vídeo para você, ok? Não se preocupe com isso, tá bom? Continuando. Acho que tem mais um comentário dele aqui. Então pode explicar. Sim, quando eu falei esse protestante, ele falou assim, então pode explicar, acho que essa pergunta é até anterior. Então pode explicar os doutores em teologia que estão indo para a Igreja Católica? Eles não conheceram também a Igreja? O que falar do ex-pastor e professor de teologia pela Igreja Presbiteriana, Eduardo Faria, que se converteu ao catolicismo? Eles não conheceram uma igreja reformada de verdade? Sério que acha que é só isso? Enquanto vão achando isso, cada dia mais uma pessoa dá seu testemunho da Igreja Católica de forma convincente e, surpreendentemente, super esclarecida, e não uma conversão na pura emoção. Olha, então, mais uma questão importante aqui, Diego. Sim, pronto. Então, o que você está falando aqui, eu sei. Tem pessoas que são, digamos assim, entre aspas, do alto escalão protestante, ou seja, pessoas que são pastores, teólogos, etc., que acabam voltando para a Igreja Católica Romana ou então indo para a Igreja Católica Romana. Isso não significa nada para mim, né? Porque esse tipo de argumento não anula o outro. A maioria dessas agregações não tem a ver com pessoas que estão realmente conscientes ou que entendem bem o protestantismo. Eu vou dizer como protestante, eu vou falar isso como protestante. No protestantismo você tem uma coisa muito assim multifacetada. Você sabe muito bem que o protestantismo não é um movimento homogêneo. Então, há várias tradições no protestantismo. Tradições que são um pouco mais, digamos assim, fiéis a credos antigos, a confissões históricas, como no caso da minha,
E há tradições que não tem nenhum apego, né? Ou então são grupos que nem se veem como fazendo parte de uma tradição. Então é uma coisa muito solta em muitos aspectos, o que é uma coisa ruim. Eu não concordo com isso, eu acho muito ruim, mas é uma coisa que não tem como resolver, tá? Acho que não vai resolver o problema protestante, no sentido geral, um retorno para a Igreja Católica Romana, porque os erros que nós vemos lá vão continuar. Então, acho que o Concílio de Trento já demonstrou que os católicos romanos, eles mantêm firme essa posição que nós consideramos errado, certo? Então, questão de nossa teologia e a teologia de vocês. Eu acho que é possível entender, não é, que essas diferenças acontecem, é simplesmente isso. Né? Dá para resolver? Não. Né? Cadê o bom que resolveu isso aí? Não tem. Não tem. Certas coisas que vocês questionam do protestantismo, vocês vão ficar sem resposta. Eu sei disso aí, né? Nem tudo a gente consegue responder. Mas muitas coisas também, dentro da Igreja Católica Romana, né, também ficarão sem respostas. Há muito apelo à mística, por exemplo. Há muita interpretação alegórica, por exemplo. Isso para mim não faz sentido, né? Para a nossa tradição não faz sentido. Nós realmente olhamos para o texto como o texto que ele é. Nada de mística, né? Nada de interpretações alegóricas, de tentar fazer ligações que não fazem sentido no todo da Escritura. Não dá. Nós somos muito metódicos nesse sentido. Alguns vão dizer que nós, principalmente nós reformados, somos muito crus, né? Ou seja, nós somos muito secos, nem um pouco espiritualistas, porque olhamos para o texto apenas como um texto e ponto. Ponto final. E é no texto, naquilo que está escrito, na intenção dos autores, que Deus revelou sua vontade. Acabou. Tá? Então não tem sentidos ocultos. Mas, voltando a essa questão aqui que você perguntou, então, o fato de terem teólogos, não é, haverem teólogos e pastores retornando à Igreja Católica Romana, não anula o argumento que eu usei aqui sobre ex-protestantes. Por quê? Porque a agregação, e eu tenho mais vídeos sobre isso, tá? Se você não vai entender, talvez você queira só ficar com esse vídeo, problema, isso aí é questão sua. Mas tanto é verdade, não é, que há pessoas com conhecimento e que se encontraram melhor na Igreja Católica Romana, o que é problema delas, tá? Isso aí eu não julgo, elas entendem assim, ok, vai ser feliz, mas também a agregação da maioria dessas pessoas, de quem está voltando para a Igreja Católica Romana, não é um tipo de agregação que seja realmente consciente. Sim, as pessoas às vezes ou saíram ou então já nasceram da Igreja Católica Romana, eu digo, ou então nasceram já em berço evangélico, mas se depararam com um relativismo doentio. Isso é inegável, meu amigo, inegável. Esse relativismo doentio, de você ver que cada comunidade tem uma doutrina e uma prática diferente, é danoso, é ruim. Qualquer pessoa que seja que queira coerência, que queira um senso de identidade mais profundo, pertencer a algo maior, e entender algo realmente que seja forte na história, não é? Não seja uma coisa assim tão instantânea, digamos assim, não é? Vai ficar chocado com o protestantismo. Vai ficar chocado no protestantismo. Porque o que você vai ver, o que é divulgado no protestantismo, não é? O que é, digamos assim, visto, o que é mais popular no protestantismo, não são as tradições protestantes históricas. Entende? São justamente as igrejas evangélicas. Não é? E aí você tem vários grupos aí dentro que são uma maluquice só. Então, quando você vai olhar para o protestantismo, tanto é que muitos católicos romanos, não sei se é o seu caso, não é? Muitos católicos romanos, quando olham para o protestantismo, eles não conseguem fazer distinção, o que é uma tolice, tá? Com todo respeito, é uma tolice, porque há distinção, mas muitos não conseguem fazer uma distinção para perceber, por exemplo, que existem igrejas protestantes que são realmente, não é, tradições fiéis, que mantêm sua confessionalidade, eu digo, dentro da sua própria tradição, e tem uma identidade histórica, não é? Enquanto quando você olha para o evangelicalismo, você vê realmente um poço de relativismo. Quem vai para esse ambiente, que é o mais popular e, portanto, o mais visível, vai se chocar. E quando pessoas assim se veem, não é, sem uma resposta, sem um norte para a sua vida espiritual, não é, e olham, por exemplo, para a Igreja Católica Romana, ou ortodoxa que seja, não é, eles ficam impactados. Eles estão vendo o testemunho de uma igreja histórica, não é, tão antiga, que mantém ainda a sua estrutura, que mantém ainda a sua confessionalidade, que tem uma identidade. A pessoa, quando olha para isso, ela se sente, poxa, ali sim eu vou me sentir fazendo parte de algo maior. Você está entendendo a situação? Isso é muito cativante. E não é uma coisa que eu desprezo. Eu valorizo isso bastante, sabe? Eu valorizo muito mesmo. Por isso que eu não desprezo a Igreja Católica Romana, cara.
Não desprezo de jeito nenhum. Para muitos evangélicos, por exemplo, a Igreja Católica Romana é simplesmente a sinagoga de Satanás. Você deve saber disso. Mas eu não penso desse jeito. Eu discordo e vou dizer que vocês têm problema com várias questões, né? Com muitas doutrinas, com muitos dogmas que foram aprovados que não fazem sentido de acordo com a teologia bíblica. É uma teologia desenvolvida depois da Escritura e, portanto, elas não estão sendo muito coerentes. Tá? Essa é a nossa opinião como reformados. Certo? Essa é a nossa opinião. Você pode discordar à vontade, mas é assim que acontece, tá? É assim que nós vemos essa situação. Assim como vocês também têm uma visão própria sobre nós protestantes, certo? Nós vamos discordar de vocês, não é? E é assim, faz parte. A mesma coisa também eu digo, não é, de pessoas que são católicas romanas e vêm para o evangelicalismo. Eu estou dizendo para você que eu acredito piamente que a maioria das saídas da Igreja Católica Romana, esse tempo todinho que nós vemos aí, né? Porque você sabe muito bem, evangélico brasileiro, né, boa parte, pelo menos de 20, 30 anos atrás, boa parte deles não eram pessoas sem religião, eram pessoas que eram católicas romanas e então se encontraram no evangelicalismo. Eu estou dizendo para você que a maioria dessa agregação não foi por conversão genuína, não foi porque a pessoa realmente ela conhecia bem a Igreja Católica Romana, ela entendia bem o que era a igreja histórica e etc. E então ela olhou para o protestantismo, olhou para alguma igreja evangélica e pensou bem assim, não, eu faço uma comparação das duas e realmente eu vou optar por aquela, porque aquela eu vejo como uma igreja realmente fiel. Não foi por isso. Eu estou reconhecendo, eu estou dizendo isso, que a maioria dessas saídas da Igreja Católica Romana, essa migração para o protestantismo, foi por ignorância. Eu estou dizendo isso. E muitos desses acabam até voltando depois. Porque saem de lá reclamando de algumas coisas e quando chegam no protestantismo vem um relativismo só. Entende a situação? Eu não faço parte desse grupo, por quê? Porque eu tenho uma identidade histórica, confissões, eu subscrevo, eu faço parte de uma tradição histórica que é reformada. Simples. Então eu não estou, não é, nesse evangeliquez, eu não estou nesse relativismo protestante. Eu tenho uma identidade histórica e posso reconhecer isso. Entendeu? Olha que eu também trato até mesmo pessoas que vêm, veja, de igrejas evangélicas. E tem uma dificuldade sim de se agregar à nossa comunidade quando vem com as suas teologias tão estranhas, tão espiritualistas, tão místicas, tão diferentes. Essas pessoas têm que entender bem o que é a igreja. Não é? Tem que entender a história, a nossa identidade histórica, as nossas confissões, fazer catequese, ser bem conscientizado. Inclusive o nosso tempo de catequese é um pouco mais longo porque nós queremos que as pessoas tanto tenham a exposição, não é, de todo o nosso catecismo, como elas também têm um tempo para questionar. Nós não nos importamos não com ninguém questionar, não. Nós queremos que questione mesmo. E eu, como pastor, tenho que me virar para responder essas pessoas. Então, questione, tire suas dúvidas, tenha paz em seu coração com relação às doutrinas, para que no final a pessoa possa dizer bem assim, olha, é isso que eu creio. E eu posso dar testemunho, responder a qualquer um a razão da minha fé. Entende a situação? Então, eu peço que você possa fazer uma análise um pouco melhor nesse sentido, né? Sobre essas questões, tá bom? Entender que é assim, cara. São problemas que nós temos e... Tá? Um dia Deus resolve isso, tá bom? Valeu, muito obrigado aí pelo seu comentário. Tá aí respondido.